vossos prazeres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho, Pai nos amou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Quatro pequenos comentários da liturgia da palavra deste domingo. Eu digo pequeno porque a palavra de Deus, como sempre, como todos os domingos, ela é muito rica. E é preciso que a gente fique atento ao que a palavra de Deus está nos dizendo. E mais do que ficar atento, a gente colocar em prática durante a nossa vida. Nesta semana até a missa de domingo que vem, a gente viver profundamente o que nós ouvimos neste domingo. Por isso que eu sempre digo que é só um pouquinho, porque por mais que a gente reflita, por mais que a gente diga, ainda assim será só um pouquinho. Porque a gente não vai dar conta de expressar tudo o que significa a palavra de Deus. Profeta não, livro da sabedoria, a gente está acostumado com a leitura do profeta de domingo, aí quando muda a gente fica meio também. Livro da sabedoria, um dos livros sapienciais, ele traz uma reflexão, certamente fazendo um comentário sobre o profeta Jeremias.
Porque um dos profetas que mais sofreu perseguição, que mais apanhou, que mais foi rejeitado no Antigo Testamento, é este profeta, é o profeta Jeremias. Então, ao que parece, esse texto do livro da sabedoria é um comentário sobre a atividade profética de Jeremias, que diz: os ímpios dizem, armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Bom, se isso está falando de uma pessoa específica, como eu estou dizendo, provavelmente do profeta Jeremias, isso também vale para todos aqueles que desejam viver a palavra de Jesus. Viver a palavra de Deus. Todos os que se dispuserem a viver serão rejeitados pelos ímpios e pelo mundo. Aqueles que querem viver os valores dos mandamentos de Deus são rejeitados neste mundo. De modo que é impossível isso, apliquemos isso para nós. Se nós queremos viver, ou se nós vivemos e nos esforçamos para viver segundo os mandamentos do Senhor Deus, nós seremos rejeitados pelo mundo. O mundo vai nos desprezar, o mundo vai virar as costas para nós. E se nós fizermos a opção de sermos reconhecidos e valorizados pelo mundo, nós não teremos condições de viver os mandamentos do Senhor Deus, porque são duas realidades que não se encontram. E é isso exatamente que está apresentando o livro da sabedoria. Por outro lado, esta realidade aponta também para Jesus. Porque tudo isso que está descrito aqui nesse livro, nesse texto que nós acabamos de ouvir, do capítulo 2, da sabedoria, vai acontecer com Jesus. O mistério da paixão de Jesus, a rejeição dos judeus, a rejeição dos sumos sacerdotes, os embates que ele vai ter com as autoridades religiosas, vai nessa linha. Justamente falando dessa realidade. Então fala do profeta, fala daquele que deseja viver a palavra de Deus, que deseja viver os mandamentos do Senhor Deus, e fala de Jesus como profecia. Porque é exatamente a figura do servo sofredor, que aparece também no profeta Isaías. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato é justo o Filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos inimigos. Eu acho que a grande dificuldade que a gente pode enfrentar é justamente isso. Será que nós já passamos alguma dificuldade, melhor, a gente já passou alguma perseguição por causa da palavra de Deus? Você já foi perseguido por causa da palavra de Deus? Parece uma pergunta bem simples. Mas na maioria das vezes, a gente sofre dificuldades, a gente sofre, fazem piadinhas, fazem brincadeiras, até reclamam porque a gente vai muito na igreja, etc. Mas nós não somos perseguidos por causa da palavra de Deus. Ainda não somos perseguidos. Mas se um dia chegar a sermos perseguidos, como nós reagiremos? E isso é uma coisa que nos desafia. Portanto, que a gente busque viver a palavra de Deus a ponto de incomodar aqueles que não querem saber de Deus. O segundo momento, o segundo comentário, somente o refrão do Salmo: é o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Se não é Deus,
primeiro que eu nem aqui estaria. Porque se não é Deus, eu também não existiria. Porque se existo porque Deus quis. Antes de meu pai e minha mãe quererem-me, Deus quis. É Ele quem sustenta a minha vida. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei a minha prece, escutai as palavras que eu vos digo. É Deus quem sustenta. É Deus quem sustenta a nossa vida e nos sustenta de pé. Bom, aí nós entramos no terceiro. E esse terceiro é de doer mesmo, é paulada mesmo. É o que o Tiago está falando. Capítulo 3, versículo 16. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordem e toda espécie de obras más. Onde há inveja e rivalidade. Tiago tem uma língua, né, com todo respeito, ele tem uma língua afiada. E eu gosto muito de Tiago porque em certas realidades ele não fica massageando, não. É paulada mesmo. Por quê? Porque se trata de palavra de Jesus. Se trata de palavra de Jesus e reprodução daquilo que Jesus mesmo viveu. Não é nem só do que Jesus ensinou, mas é a reprodução daquilo que Jesus viveu. Por isso é exigente. Depois tem no capítulo 4, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Os padres da igreja, os teólogos depois de Paulo, eles vão interpretar isso, dizendo, aplicando isso aos pecados, ao que hoje nós conhecemos de pecados capitais, que os padres chamavam de demônio, os monges do deserto chamavam de demônio, e são as paixões desordenadas, paixões que existem dentro de nós. Não dá para a gente dizer, não, isso não tem dentro de mim não, padre, isso só tem dentro dos outros. Tem sim, olha lá com calma que você vai ver. Dentro dos pecados capitais, se não são todos, alguns também têm todos, se não são todos, tem 2 ou 3 que são principais. E é exatamente isso que Tiago está chamando de paixões, e que os padres chamam de paixões desordenadas. E se a gente não corrige as nossas más paixões, nós não teremos condições de viver segundo os ensinamentos de Jesus. Porque as paixões desordenadas em nós vai fazer a gente viver segundo os apetites da carne, segundo os desejos carnais. E aqui um ponto que eu termino esse terceiro ponto dizendo assim, nós precisamos com muita seriedade fazer um exame de consciência. Quando a gente vai para a confissão, o sacramento da confissão, muitas vezes a gente não faz exame de consciência considerando os pecados capitais. Aliás, infelizmente muitos de nós já nem sabemos mais quais são os pecados capitais, então quanto mais fazer exame de consciência para reconhecê-los. Mas é necessário. É aquela luta que Paulo diz no capítulo 7 da carta aos Romanos, eu quero fazer o bem, mas faço o mal que não quero. Isso acontece por quê? Porque nós temos as paixões desordenadas, porque as nossas paixões ainda estão desordenadas. Bom, Tiago diz coisas mais pesadas, mais duras. Né? Depois você olha lá com calma, de novo na sua casa, a partir do
do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3, que é a leitura de hoje, você vai ver outras coisas, né? Eu vou deixar para você para a lição de casa. Eu vou falar só isso. De Tiago, de minha parte, hoje é só isso. Mas prestemos atenção nas nossas paixões desordenadas. Porque muitas coisas que acontecem de erradas, muitos problemas que a gente enfrenta na nossa vida e na convivência com os outros, é fruto das nossas paixões desordenadas. Como diz aqui, as brigas, as contendas, cobiças e tantas outras coisas que Tiago apresenta aqui, como Paulo também apresenta no capítulo 4 da carta aos Gálatas e no capítulo 7 da carta aos Romanos. Né? Então, prestemos atenção, não sejamos conduzidos pelas paixões desordenadas. Jesus no Evangelho, esse texto, eu fico encantado com esse texto do Evangelho de Marcos, porque tem duas realidades. Primeiro, Jesus falava para a multidão, falava para todo mundo ouvir, e catequizava e ensinava todo mundo. Mas falava em particular com um pequeno grupo que ele chamou de discípulos. Mas também falava mais intimamente com um pequeno grupo que ele chamou de apóstolos, que são estes aqui que nós acabamos de ouvir. Vejam, primeiro momento. Ele, com os seus discípulos, atravessaram a Galiléia e não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. Este ensinando é de coração para coração, é tete a tete. É olho no olho, é no reservado, né? Ou no privado, como a gente diz nas redes sociais, né? No privado. Jesus está conversando com os seus discípulos, ele está ensinando uma lição importante. E qual é o conteúdo da lição que Jesus está ensinando para os seus discípulos? Ele está ensinando para os seus discípulos sobre o mistério da cruz. Sim, ele está ensinando sobre o mistério da paixão que ele vai sofrer. E está prometendo para os seus discípulos que vai passar pela cruz, que vai passar pela paixão, que vai ser crucificado, que vai morrer e que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. É este o conteúdo. É este o conteúdo. E que muitas vezes esse assunto nos causa verdadeiro pavor. Que a gente não quer falar de cruz, não. E muito menos ouvir falar de cruz. A gente quer falar de glória, a gente quer falar de alegria, a gente quer falar de conquista, a gente quer falar de vitórias. Mas a gente não quer falar de cruz. Mas é necessário. Jesus ensinou os discípulos sobre a cruz. E segue o caminho. Aí tem uma coisa, versículo 32, que às vezes acho que acontece isso também conosco. Às vezes nos nossos encontros de formações, nas nossas palestras e nos nossos, né? Se abre para pergunta, ninguém faz pergunta. Você fala sobre um assunto para um determinado grupo, ele diz assim, tem alguma pergunta? Ninguém fala nada, todo mundo fica quietinho. E diz na cara da gente que não tem pergunta. Sai ali depois num cantinho, num grupo lá. Ah, tal coisa assim, assim, assado. Mas você acabou de falar que não tinha pergunta, agora tem pergunta? Por que não perguntou na hora? Ah, porque eu tinha medo de perguntar. Igual os discípulos aqui, ó. Versículo 32. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Não compreendiam e tinham medo de perguntar. Bom, voltaram para casa, Jesus estando em casa com eles, Jesus pergunta, se eles não perguntam, Jesus pergunta, e eu sou apaixonado pelas perguntas de nosso Senhor. Ele faz cada pergunta que, olha, algumas delas são marretadas na orelha da gente. Ele já diz a resposta no meio da pergunta. Olha o que ele pergunta para os discípulos, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E aí o evangelista Marcos ele diz assim, eles porém ficaram calados, porque pelo caminho
tinham discutido quem era o maior. Vê se tem cabimento isso. Jesus falou sobre a cruz, Jesus falou que ele vai passar pela cruz, que ele vai sofrer o mistério da paixão. E eles estão pensando quem é o maior. Eles estão pensando quem é o mais importante. E a resposta de Jesus é surpreendente, tão surpreendente quanto. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Desculpa, vou repetir algo que eu já disse aqui em alguma ocasião. Você já ouviu alguém na fila brigar, qualquer fila que seja, brigar para ser o último? Eu nunca vi. Pode ser que vocês, tenham vivenciado alguém brigar. Dizer assim, eu quero ser o último. Não, eu quero ser o último. Muitas vezes a gente vê até dando um jeitinho para, deixar os outros para trás e para passar no lugar. Se o outro dá uma cochilada, vai na frente e rouba o lugar dele. Eu já vi gente fazendo isso na fila. A pessoa está distraída conversando e o outro lá não presta atenção e vai o outro lá e entra na frente. E na hora que vai chamar, nem disfarça e vai. Não é? Olha o que Jesus diz, eu acho isso impressionante. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Será que posso perguntar qual é o grau, qual é a disposição que nós temos para servir? Ou não precisa? Deixa isso por conta do Evangelho, não precisa perguntar, Jesus já disse, Não precisa mais o Padre repetir. Eu não vou repetir. Mas é preciso a gente olhar para Jesus, é preciso a gente olhar para a atitude de Jesus, para as palavras, para os gestos, para a vida. Porque a vida de Jesus, toda a vida de Jesus, desde o berço até a cruz, não foi outra coisa, senão colocar-se a serviço de todos. E nós que somos discípulos dele, que fomos por ele chamados, que fomos por eles conquistados, não deve ser diferente. Não deve ser diferente. E infelizmente a gente observa muitas pessoas que servem a Jesus, ou que servem de Jesus, querendo no mundo ser aplaudido, ser reconhecido, ser elogiado, ter seguidores, milhões de seguidores nas redes sociais e assim por diante. E muitos, infelizmente, esquecem-se de colocar-se a serviço de Jesus. A serviço de Jesus. É este o segredo. E o Senhor desmonta o que estavam pensando os discípulos, colocando no meio deles uma criança. E diz que quem acolher uma criança, estará acolhendo na pessoa da criança o próprio Jesus. E quem acolher Jesus, estará acolhendo aquele que enviou Jesus a este mundo. Bom, está aí que a gente possa observar os gestos e as atitudes de Jesus e deixar que estes gestos e estas atitudes também despertem em nós o entusiasmo e a alegria para servi-lo também, assim como ele se colocou à disposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,